Olá! Estamos novamente no nosso podcast Shine, sempre com pessoas brilhantes que vão agregar conhecimento a todos nós, não é, Dri? É isso aí, pessoal! Estamos aqui hoje com uma pessoa muito bacana. Nós já estávamos conversando aqui nos bastidores. Quem está no TikTok, inclusive, estava assistindo ao vivo todo aqui o nosso processo com a queridíssima e maravilhosa Emília Alcântara. Ela é biomédica, ela consultora de cannabis medicinal e vai nos explicar tudinho aqui sobre as diferenças de todos esses elementos químicos envolvidos aqui, né, Emília? E como pode estar ajudando uma série de patologias, né? Doenças que há muito tempo as pessoas sofrem, não têm qualidade de vida, e aí com essas propriedades que estão sendo estudadas e foram referendadas, né, como sendo realmente muito boa, a gente vai aprender com isso. Obrigada por ter vindo, viu, querida? Eu que agradeço, gente, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, né? Então, primeiramente, né, Emília, eu sou biomédica, sou consultora e coordenadora técnica na área de cannabis, né? E eu entrei nesse mundo tem um tempo, né? Eu me formei agora em 2021, mas durante a minha faculdade eu já entrei nesse mundo da cannabis. Teve uma pessoa que me abriu as portas, que foi o Rafael, lá de Brasília, né? Eu sou natural de Brasília. Sim. E lá em Brasília eu fiz parte de uma associação que é a Aliança Verde. Como é que é isso? A associação, basicamente, são entidades que se juntam para ajudar pessoas. Porque muitas vezes, se você for parar para analisar, o preço desses produtos à base de cannabis, para boa parte da população, é inacessível. São produtos muito caros. E aí que vem o surgimento das associações, onde elas não têm um princípio de ganhar dinheiro, mas ajudar as pessoas que não têm condição de comprar. Sim. Então, eles judicializam o cultivo e começam a cultivar ali para atender um público, né, específico através de um habeas corpus. Certo. Né? Então, essa associação de Brasília, eles já haviam judicializado. E eu participava muito do processo de extração, análise em cromatografia, junto com eles, que essa análise em cromatografia é o que você tem ali, o rótulo. O que tem dentro desse produto, né? Porque a gente precisa saber o que está sendo consumido. Claro. Por isso que não pode ser, é um produto de cannabis, mas qual a origem? Qual a procedência dele? Né? Isso é importante a gente entender. Então, eu participei desse processo de produção de óleo artesanal, né? Que a gente chama. Então, ele fazia parte lá do cultivo, o Rafael. Eu auxiliava também no processo de extração, análise em cromatografia. Tive uma experiência também onde eu fiz estágio na Polícia Civil, no Laboratório de Química Forense, lá em Brasília. Que beleza. E participava muito da análise de drogas de abuso, né? E o que mais chegava era maconha, Sim. né? Então, uma das que mais chegavam, e eu participava dessas análises. E, além disso, eu levei um projeto de pesquisa para a universidade, né? Quando eu conheci o Rafael, ele me mostrou, ele utilizava também o óleo, né, por conta de uma patologia que ele tinha. Ele começou a me mostrar casos diversos da associação que ele fazia parte, né, que ele é o presidente, e que ajudava crianças com autismo, né. O autismo? Com autismo. Mas em que sentido? De acalmar? Acalmar, porque assim, você muitas vezes, para tratamento de autista, no geral você usa o quê? Antipsicóticos. Exatamente. E aí a gente entrava nesse lema, né, de... Poxa, a pessoa tem coragem de dar um antipsicótico e tem medo de utilizar a cannabis que tem efeitos adversos muito brandos em comparação a esses medicamentos, né? E no autismo, você tem uma melhora do sono, da irritabilidade. Tem muita criança que se automutila, né? Entra ali, dependendo da gravidade, né? Da severidade. Tem alguns surtos mesmo. Então, no autismo, você melhora, às vezes, a concentração, que é o que eu tô tendo feedback de um paciente também, né, que eu faço acompanhamento. E ele falou, a escola até mandou mensagem aqui perguntando o que aconteceu, porque ele tá fazendo várias atividades, ele não fazia atividade nenhuma na sala, né, tá se concentrando. Então, a gente consegue melhorar esses aspectos, consegue melhorar o sono, consegue melhorar, às vezes, movimentos de repetição que essas crianças têm, como se fosse um toque, né? Então, a gente consegue ter essa melhora, num geral, com o paciente autista. Então, paciente autista, muito paciente com Alzheimer também. O Alzheimer, como é que funciona?
No Ele Alzheimer... ajuda a recaptar algum tipo de substância? O que seria? Então, no Alzheimer, na realidade, você vai ter uma melhora tanto no nível cognitivo, porque o que a cannabis faz, né? O canabidiol, principalmente, ele tem um efeito de neurogênese, que a gente chama, que é a formação de novos neurônios, e neuroplasticidade, que é a comunicação entre esses neurônios, né? Então, a cannabis, ela auxilia nesse processo. E a gente sabe que no processo de envelhecimento você já tem uma perda significativa, né? Então, você consegue ter essa melhora a nível cognitivo do paciente, consegue ter uma melhora do sono, da agitação, né? Os relatos que eu tenho de pacientes com Alzheimer, fugiu de casa, tá agressivo, tá muito agitado, né? Fica gritando. Então, você consegue ter essas melhoras, né? Porque a cannabis, é importante a gente falar isso, que a cannabis ela não cura nada. Sim. Mas ela dá qualidade de vida. Ela é sintomática. E a maioria dessas doenças, elas não tem cura. Sim. Né? Então, a gente entra com um produto que vai melhorar vários aspectos ao mesmo tempo. Então, você não precisa de um antipsicótico, isso, aquilo. Um monte de medicamento para você ter uma melhora de sintomas. Você tem um que atinge vários sintomas ao mesmo tempo. Né? Então, pro Alzheimer seria muito nessa questão de agitação, melhora do sono, né? Não que vá parar a progressão da doença, mas você minimiza, né, com esse processo de neurogênese. Sintomas, né? Exato. A progressão, né, que ela se torne muito prejudicial para esse paciente ao longo da vida. Agora você vai ter que explicar do começo como é que é essa história da cannabis, porque você estava explicando, tem um princípio X aqui, um princípio Y, a gente precisa saber. E antes disso, explicar também que a cannabis que vocês trabalham é no sentido de um óleo, né? Uma essência. Sim, é um óleo. É um óleo. É um óleo. Olha aí, Deixa eu gente, mostrar. como é totalmente Esse diferente. aqui é um outro produtinho, Sim. eu vou depois, eu ia revelar mais tarde, mas que ele é o THCV, né? Como ela falou, são várias moléculas dentro da planta. Tem mais de 100 fitocannabinoides, que é o que a gente chama. THC é um fitocannabinoide, CBD é um fitocannabinoide. Tem terpenos. Os terpenos são as moléculas aromáticas. Sabe óleo essencial? Sim. São terpenos, né? E a cannabis, ela tem vários terpenos também. E que tem efeitos terapêuticos, né? Tem flavonoides. Flavonoides é o que dá coloração para a planta. Certo. E os flavonoides, eles têm efeito principalmente antioxidante. Então, são excelentes, né? E quando a gente fala de, criou-se um marketing muito grande em cima do canabidiol, CBD. Mas a gente sabe que a planta completa, ela tem um efeito muito melhor. Que é o que a gente chama de óleo full spectrum. É um óleo que vem da planta completa. O óleo isolado, aí é só o canabidiol. Canabidiol isolado. E tem um outro termo que é o broad spectrum, que é um produto que tem todos os componentes, exceto o THC. Tá? Que é a molécula psicotrópica. E aí, esse queridinho aqui, depois eu vou contar um pouco sobre ele, mas só para vocês verem, ele é um óleo. Aqui, ó. É um óleo. É um óleo mesmo. É um óleo. Que você pinga as gotinhas embaixo da língua. Não se passa, não é de uso tópico. Tem de uso tópico aqui. Esse aqui é um cremezinho. E pra quê? Tá? Pra dores Pra também? dor. Pra dor. Esse aqui, como tem mentol, ele é interessante pra dor, né? Se vocês quiserem até pegar um pouco, passar aí. Nossa, gente, é menta pura. Passar nas minhas costas aqui que tá Ai, doendo. dá licença. Vai rolar? Aqui, amiga. Passa aí, ó. Já vamos ver gente, até o final da entrevista. Já vamos. Você passa. Nossa, o cheiro é muito bom. Tá vendo? Tá vendo? Isso também dá pra perguntar. Você tem que ter uma receita do médico, não é? Porque não é assim, eu quero experimentar. Não, de né? mentol, tá, pessoal? É um produto, tá? Hoje, antes, esses produtos à base de cannabis eram o que a gente chama de produtos proscritos, que são proibidos. Tá. Existe uma resolução da Anvisa, que é a 344, que ela coloca quais são as substâncias proscritas, controladas, né, e as liberadas. E no caso, hoje, né, atualmente, o canabidiol, ele está na lista de
produtos controlados. Então, Tá. você precisa de uma receita médica para você conseguir comprar o produto. Desde quando que tá nessa lista? É recente, né? É recente. Bem Eu não vou saber recente. te dizer Porque a exatamente gente falava quando, muito mas... que só nos Estados Unidos tinha essa É verdade. possibilidade, Por né? isso de que era uso caríssimo, né? medicinal e para as pessoas até pacientes terminais e tal. Agora a gente tem essa possibilidade aqui também, Sim. né? E o médico tem que ter uma especialidade para poder estar? Não. Tendo um Não. CRM... Inclusive, dentistas podem prescrever também. E você Dentista. é biomédica, você Eu sou biomédica, eu não posso não prescrever. pode. O que eu faço, basicamente, o meu trabalho, ele se baseia em acompanhar os pacientes. Tá. Então, como eu já tenho um racional, e os médicos hoje, cerca de 1% dos médicos sabem e entendem como prescreve cannabis. Então, é uma quantidade muito pequena. Muito pequena. Né? Então, o meu trabalho é basicamente me reunir com médicos e até os médicos, ensiná-los a prescrever, né? E explicando questão de interação medicamentosa, como utilizar e acompanhar, porque a terapia com cannabis, ela é uma terapia individualizada. Não é, e muitas vezes o que acontece? Os médicos, eles saem da faculdade com o racional de que, é um paracetamol, 500mg, 2 vezes ao dia, durante 7 dias, pronto. Cannabis, não. Com a cannabis é totalmente diferente, é uma terapia individualizada. Então, vamos supor, vocês duas têm ansiedade. Ambas vão responder com dosagens diferentes. E como é que sabe a dosagem? A gente encontra a dosagem. A gente tem um lema da cannabis que a gente começa com uma dosagem baixa e vai aumentando semanalmente, né? Ou a cada 4 dias, depende do profissional, até encontrar a dosagem ideal para você. Então, você vai... É um teste, né? Você vai utilizando as gotas, o médico vai te passando ali uma dosagem, um aumento, né, progressivo. Começa com quanto? 2 gotinhas? Geralmente em torno de 3, 4, 5 gotas, depende também da patologia. E o que costuma ser a média? De gotinhas gotas? por dia? Olha, 10, depende. 15, depende. Porque às vezes... Não corre o risco do organismo acostumar e cada vez você precisar de mais? Tem a questão da tolerância, né? Mas geralmente esses óleos medicinais, assim, você não tem... você não cria essa tolerância de... como que a gente chama? De inundar os receptores, seria mais ou menos assim, de você deixar aqueles receptores hiperativados. Não, porque como você tem um uso com o médico, acompanhamento, você tá vendo a dosagem, né? Mas corre o risco de criar tolerância? Sim. E aí você tem que aumentar a dosagem? Sim. Mas existem estratégias também que os médicos fazem para melhorar essa questão da tolerância. O que acontece? Existe um artigo científico que ele mostra que quando você acaba ativando muito os receptores, esses receptores que estão ali na célula para serem ativados, eles internalizam. E aí você não consegue mais ter essa mesma ativação. Aí você precisa aumentar a dosagem. Só que quando você dá um stop, né, você para por um tempo o uso daquele produto, esses receptores voltam a externalizar. E aí você consegue ativar de novo e às vezes ter uma resposta com uma dosagem até menor do que você estava utilizando no final. Isso é muito interessante. A gente, quando ela entrou, eu falei, gente, que perfume, que gostoso. Aí ela nem identificou, será que é o meu? Ela acostumou os receptores dela, não é? Ela não sente, mas nós sentimos. Então, se ela ficar uns 2 meses sem usar o perfume... Quando eu voltar a utilizar. Não é? Quando voltar a sentir. Eu fiz essa brincadeira só pra gente entender. Identificar como é que funciona, como é que funciona o nosso Exatamente. cérebro. É o nosso organismo mesmo, que a gente tem, porque assim, a gente produz, né, substâncias que são semelhantes às que estão na cannabis. Sim. Que são endocannabinoides, que a gente chama. O que é endocannabinoide? Endocannabinoide são moléculas, são mediadores químicos que estão no nosso organismo, que são produzidos, são 2 principais que a gente chama, que é a anandamida e o outro que é o nomizão, 2-araquidonoilglicerol. Nossa Ai, perfeito, senhora. né? Adorei. É bem fácil de decorar. Bem Tá fácil, isso é bom pra gente. lembrar. Tenta de novo. Mas aí vocês Porque chamam deve de ter 2AG. trava-língua aí. 2AG, pronto. 2AG, pronto. Onde Aí, são pronto. produzidos? Eles são produzidos no nosso próprio cérebro, De né? que forma, assim? É. Usando alguma coisa, fazendo alguma coisa? Então, eles são produzidos sob demanda. Tá. Os endocannabinoides, né, eles regulam esse sistema endocannabinoide, que basicamente ele é responsável pela homeostase do organismo. Ou seja, pelo equilíbrio do nosso organismo,
né? Então, o que está descompensado, você precisa da ação desses endocannabinoides para parar. Então, tá produzindo muito? Opa, vamos supor, a gente tem no nosso cérebro, né, os neurônios, que produzem neurotransmissores, que é através deles que as células se comunicam, Sim. né? E aí, vamos supor, eu tô liberando pouca serotonina. Sim. Aí você vai, libera endocannabinoides também para regular isso. Então, o nosso sistema endocannabinoide ele é responsável por regular o nosso organismo dessa forma. E os endocannabinoides, eles são produzidos sob demanda. Tem algo desregulado? Precisamos de endocannabinoides para regular esse sistema. E tem alguma atividade física ou alimento que possa aumentar essa produção? Sim, atividade física, tem até artigo científico, né? Que fala que a corrida, por exemplo, não é só a endorfina que você libera. Você libera também anandamida, que é um Certo. endocannabinoide, que ele é responsável pela, que a gente chama que é a substância da felicidade, tá? E a anandamida, por incrível que pareça, ela tem uma semelhança de ativação bem parecido com o THC, que é a molécula da cannabis que gera o efeito psicotrópico, né? Que as pessoas, quando utilizam, ficam rindo, né? Sim. Ficam alegres. Tem uma semelhança com o THC, a anandamida, né? E a anandamida, nós produzimos, né? Inclusive, tem um artigo bem legal que mostra uma moça, se eu não me engano, ela é escocesa, Jo Cameron. Ela tem uma mutação num gene onde ela produz pouca enzima que degrada a anandamida. Ou seja, Certo. ela tem 2 vezes mais anandamida do que as pessoas normais. Vive rindo? Ela vive feliz e não sente dor. Ai, não sente Dor dor. o melhor. Mas também tem um risco. Tem um risco. Tem. Tem um Você não risco. sente Botar a dor. mãozinha lá no fogo, né? Prende. Mas ela sofreu já queimadura, Ah lá. fez parto, fez cirurgia. Ela não precisava tomar analgésico. Ela não Entendi. sente dor. Nossa, coisa raríssima também, hein? Meu Raríssima. Deus. Mas isso faz a gente pensar, esse artigo, faz a gente pensar o quanto o nosso sistema endocannabinoide é importante. Nossa. Para controle E de é dor, perfeito, né? para bem-estar, bom humor, né? Uhum. Então, assim, é tudo integrado. Nosso corpo, ele tem todos os mecanismos perfeitos. E a cannabis, ela entra justamente porque tem artigos científicos mostrando também que pacientes autistas têm níveis menores de anandamida do que os neurotípicos, né, que a gente chama. Uhum. Então, os autistas, eles têm níveis menores. Então, a gente precisa ter uma ativação desse sistema, né, utilizar a cannabis para potencializar, para melhorar esses aspectos. bom Também humor, explicaria a questão deles não quererem toque? Será que o toque seria doloroso? Não. Eu não... tem nenhum artigo eu acredito científico, que né? não tenha Uhum. algo assim explicando especificamente Mas a a relação ideia ao nesse- toque. Porque cada autista também, Também é tem de um característica, jeito. é verdade. Tem uma Mas- característica. Mas a ideia nesse sentido é dar, por exemplo, um pouquinho mais de bom humor para eles serem mais receptivos socialmente? Também tem essa parte da interação social, né? Mas para que você regule esse sistema que muitas vezes está em disfunção. Sim. Então, você melhorar o aspecto tanto para a concentração dele, né? Que muitas vezes o autista ele tem um hiperfoco. E aí ele Exatamente. não foca em outras Nada. coisas, Só né? naquilo ali. É. Então, você melhorar esse aspecto da concentração dele, melhorar toda a parte cognitiva pelo processo de neurogênese, neuroplasticidade. Então, são vários aspectos, né? A cannabis, ela entra em muitos sintomas ao mesmo tempo, né? Mas para o autista seria muito nessa questão da agitação. Eles melhoram a interação social. Inclusive, tem artigo também que foi feito aqui no Brasil, em Ribeirão, onde eles testaram o uso do CBD para fobia social, né? Para vergonha de falar em sim. público. Então, eles viram que diminuía essa fobia social quando administrava, antes de palestrar, antes de falar em público, o canabidiol. Olha. E esse foi com canabidiol isolado mesmo. Eles Que as viram. pessoas Que é o usam- THC. Não, Não, é o CBD. que é o CBD. Ah, É o CBD. CBD isolado, só essa molécula. tá. Ele deixa realmente mais relaxado, né? A característica do efeito do CBD, que é diferente do THC, Do que ela falou, TH. que a pessoa entra em... Isso. E que o THC é a característica de ficar Que tem um efeito eufórico, psicotrópico, mas isso é psicotrópico. dose dependente. O que Uhum. acontece? O THC ele é muito importante para diversos tratamentos. Sim.
principalmente também na parte cognitiva. Tem um estudo bem bacana que mostra, eles fizeram testes com ratinhos, né, onde eles viram que em jovens, né, isso foi um artigo bem interessante, a utilização do THC em jovens ela não foi tão benéfica. Porque eles fizeram como se fosse um labirinto, esse teste era um labirinto, para avaliar, como que eu poderia dizer, assim, a inteligência do ratinho de sair, né, a agilidade mental dele. E com o uso do THC em jovens, eles ficaram abaixo dos ratinhos que não tinham utilizado nada. Então, a nível cognitivo, não foi tão interessante a utilização do THC em jovens. Mas nos idosos, foi interessante. Eles foram mais ágeis do que os ratinhos que não estavam utilizando nada. Isso porque o THC, o que ele faz? Ele aumenta o que a gente chama de sinapses nervosas. Então, ele aumenta as comunicações entre esses neurônios, né? E, no caso dessas comunicações, o que acontece? O jovem, ele já tem muito. Exatamente. Então, você gera uma confusão mental. Tá vendo? No idoso, você já tá tendo perda de neurônios, você já tá tendo perda de sinapse, você precisa daquilo. Então, aquele THC, ele vai dar um estímulo que aquele idoso tá precisando. Entende? Perfeito. Então, para o jovem não foi interessante, mas para o idoso você teve uma melhora a nível cognitivo. Sim. Então, por isso que a gente fala, a utilização de maconha, né, em jovens pode ser um problema, né, na progressão do desenvolvimento neuronal, isso pode ser um problema. Por conta disso, porque você gera essa confusão mental. Sim. Aquele jovem não precisa de mais. Só que em alguns casos, você precisa do THC. Por exemplo, alguns casos de epilepsia, você precisa do THC também, em uma dosagem baixa. E aí, o médico, ele é o responsável por avaliar o risco-benefício daquilo, né? Mas o THC em dosagens baixas, ele tem um efeito ansiolítico. Mesmo para crianças, não? Para crianças também. Dentro desses Tanto quadros que os produtos, geralmente, que são utilizados, são concentrações de até 0,3% de THC. Geralmente, o que o pessoal usa a nível de fumar, né? Utilizar no uso adulto, de fato, você tem em torno de 15, 20% É alto. de THC. Bem alto. E também não está extraído ali a essência, né? O óleo, né? Sim. De Você tudo. tem várias misturas ali, até de outras coisas. Hoje tem alteração genética, né? Das plantas, enfim. Então, potencializa Essa as alteração, na reações. verdade, ela, assim, é muito da própria domesticação do homem da planta, né? Sim. Você já não tem hoje... dificilmente você vai encontrar uma cannabis, assim, pura, cannabis orgânica, sativa, índica, né? Todas já sofreram cruzamentos, que a gente chama de espécies. Sim. E esse cruzamento gera novas espécies. E ao longo do tempo, né, como as pessoas queriam evoluir a nível de, preciso de concentrações maiores de THC, começaram a domesticar para que tenham plantas, espécies com maiores concentrações de THC, Sim. né? Mas em alguns casos, por exemplo, para dor crônica, dor oncológica, você precisa de mais THC também. Entendi. Em muitos casos, sabe? Porque o THC ele é responsável pela analgesia. Ele vai melhorar o processo de dor, principalmente. O CBD participa da neuromodulação da dor? Sim. Mas o THC ele vai potencializar. Muitas vezes só o CBD não sustenta aquele paciente oncológico. Entendo. E, por incrível que pareça, também, né? Por isso que eu falo, existe uma linha tênue entre a cannabis medicinal e o uso adulto. Muitas vezes, esse uso adulto, ele também acaba sendo medicinal para algumas pessoas. É claro que você não pode usar de forma indiscriminada, né? Tanto que hoje, não sei se vocês sabem, mas existe a possibilidade de você prescrever flor. O médico pode prescrever flor de cannabis, vindo importada. Chega na casa do paciente, importada, passa pela Anvisa e chega na casa do paciente a flor. O que acontece? Tem muito paciente com dor oncológica, onde a vaporização, que a gente chama, e aqui eu gosto até de falar, a nível de redução de danos. Eu acho que a gente precisa educar as pessoas também, para que até quem utiliza, né, quem faz o uso adulto, comece a reduzir os danos à saúde. Se utiliza, vamos entender o que você está utilizando,
não comprar de qualquer lugar, né? Talvez vá em um médico que vá te passar uma posologia específica e que você consiga desmamar, talvez, consiga diminuir a quantidade que você fuma hoje, né? Então, a gente precisa ter essa educação. É bom que você está falando isso, porque eu conheci, assim, várias pessoas que têm o TDAH e usam, né, a cannabis em termos de uso adulto, mas não tomam a medicação. Você entendeu? Quer dizer, Trocou, dizendo que, não, a cannabis, ela é, digamos assim, mais pura, mais orgânica, enfim, a medicação natural, pode né? me dar a dependência, né? Quer dizer... Não. Olha, gente, e tem muita gente com TDAH que utiliza como Dessa sendo maneira, uma maneira, sabe, de se como se sentir. fosse assim, é natural, né? Então eu posso É, usar. fica mais né? um natural. Tipo, Olha aí, gente, vamos eu não ver. tô usando um medicamento que é totalmente químico. Sim. Né? Algo assim. E esse é um grande erro, na Né? verdade, né? Porque o produto, ele é natural. É um extrato da cannabis que ele é feito, né? Através de... Você faz as extrações e dilui, principalmente o que mais utilizam hoje é o MCT de óleo de coco, né? Então, você coloca no óleo de coco. É um produto natural, né? Então, essa questão de vaporizar ou a via sublingual são vias de administração. Certo. Mas como eu estava falando, por exemplo, tem pacientes com câncer que, em crise por conta da quimioterapia, precisam vaporizar. Entendi. Você vaporiza, né? Porque existem dispositivos diferentes. Quando as pessoas utilizam a cannabis via fumada, naquele papelzinho que a gente chama de seda, né? Enfim, esse fumar a maconha, você gera uma combustão, você gera uma queima, produção de hidrocarbonetos que são lesivos para a saúde, Sim. né? Então, são prejudiciais. Quando você usa o vaporizador, a planta ela já sai direto do estado, já vai direto para o estado de vapor. Então, você evita a combustão e você diminui a quantidade de hidrocarbonetos. Então, por exemplo, é um dispositivo que você coloca a planta e a pessoa fuma, mas vaporizando. Sim. E aí, em alguns casos, por exemplo, oncológico, para o escape do paciente, o paciente não ficou fumando o dia inteiro. E para o escape da dor do paciente que ele está sentindo, por conta muitas vezes da quimioterapia, dor neuropática, ele utiliza vaporizado, porque a via vaporizada, você tem um efeito mais rápido. A duração é menor, mas o efeito é mais rápido. Okay. Então, em alguns casos de crise, né, tem até um vídeo bem legal também no YouTube, um paciente com Parkinson, onde ele está em crise terrível, ele vaporiza cerca de 10 minutos, ele tá normal. Então, assim, são vias de administração diferentes. A via vaporizada, ela é uma via de administração, né? A via sublingual, via oral, que também tem as cápsulas. Injetável tem? Injetável, olha, no Brasil hoje a gente não tem essas opções, né? Mas não sei nem até se seria tão interessante essa via intramuscular, por exemplo. Mas não conheço aqui hoje. Eu pensei em dores localizadas, né? As Você tem uso pessoas tópico. Sim, que é o que nós usamos na Que nossa é clínica. Daqui a E pouquinho serve você para vai essa falar. dor mesmo que nós usamos aqui? Sim, serve pra dor, ufa. serve pra dor. Muscular, mas, alguma dor coisa muscular. assim. Dor local, você não vai ter uma ação Sim. sistêmica. Uhum. E o interessante é fazer a associação. Tanto do óleo sublingual, quanto o creme, para você ter uma resposta rápida. Porque o creme, ele vai dar um efeito mais imediato. Agora, o óleo, você tem um efeito ali que demora. A gente tem que encontrar a sua dosagem. Sim. Certo. Não necessariamente no início do tratamento, e muitas pessoas desistem por causa disso, utilizam, não senti nada, vou parar Deixa de pra usar, lá. não funciona, Aham. entendeu? Aí começa a falar que a cannabis não funciona. Mas porque você precisa de um acompanhamento específico, direcionado para você. É isso. Você precisa ter ali uma utilização constante. Eu utilizei hoje, aí depois de amanhã eu vou usar de novo. Automedicação, nem pensar, Nem né? pensar. Por favor. Não, Sim. aliás, o medicamento é controlado. Você só pode usar se o médico te indicar com com Receita, receita. receita, né? certo? Isso. E aonde que você vai comprar? Então, aí você tem representantes, né? Você tem Porque diversas não vai ter em empresas. farmácia. Não. E é um tem produto farmácia. caro. Tem farmácias? Tem farmácia. Olha, Hoje já tem Já farmácia. tem. Nós temos duas resoluções da Anvisa, que é a 327 e a 660.
A 327, ela fala sobre a dispensação dos produtos à base de cannabis em farmácia. Tá. E a 660 são dos produtos importados, tá? Então, em farmácia tem, mas às vezes os valores são mais Elevados, altos, elevado. né? Por exemplo, um dos primeiros que foram liberados aqui da Prate é um frasco de 30 ml, assim, e que é R$ 2.500. E que Quem dura pode? quanto tempo? Um mês? Nem Tem isso. paciente que nem isso. Jesus. E por que muito eu gosto difícil. muito? E o deles é um produto isolado. O que acontece? Eu gosto muito do produto Full Spectrum. Lógico que cada pessoa é uma pessoa Sim. e vai ter uma indicação diferente. Mas o canabidiol isolado, por isso que eu falo do marketing em cima do canabidiol, ele muitas vezes, você precisa de uma dosagem muito mais alta para alcançar o mesmo resultado de um Full Spectrum, de um produto da planta inteira. Por quê? Porque não é só o canabidiol que tem um efeito terapêutico. Sim. Tem outros fitocannabinoides. Tem o canabigerol, que ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele tem um efeito muito bom a nível gastrointestinal também. Tem um efeito ansiolítico. O canabigerol também é excelente. É um fitocannabinoide que a gente tem estudado bastante. Né? O canabicromeno também tem um efeito benéfico para o organismo. Né? Então, são vários fitocannabinoides. É o canabidiol, o canabicromeno, o canabinol. O canabinol ele é excelente para o sono. O canabinol, ele é derivado do THC. Então, o THC oxidado se transforma em canabinol. Na planta, a gente tem essas conversões, né? Sim. E esse canabinol, ele não tem o efeito psicotrópico do THC. E ele é um ótimo indutor do sono. Então, ele ajuda muito no sono. E o CBD, ele dá qualidade para o sono. A pessoa não ficar acordando várias vezes à Sim. noite. Então, por exemplo, essa mistura, essa formulação, ela é excelente para o sono. Então, por isso que a gente fala, tem várias formulações diferentes para cada indicação, Sim. né? Mas o Full Spectrum, no geral, que é o que tem todos esses componentes, é excelente para o tratamento num todo, né? De várias patologias. Porque você não tem só o CBD que tem um efeito. Você tem esses terpenos também, né? Os óleos essenciais têm efeitos terapêuticos, né? Os flavonoides também. Então, muitas vezes você precisa de uma concentração muito maior do canabidiol isolado para obter a mesma resposta em concentração menor do Full Spectrum. Porque você tem outras moléculas, que é o que a gente Também. chama de efeito entorrage ou entourage, que é o efeito de sinergia entre essas moléculas. Entendeu? Que potencializam a resposta terapêutica. Fantástico. Isso é manipulado especificamente para cada pessoa quando é de uso isolado ou já tem uma mais Já ou tem menos? uma Já tem. padronização. Já. Esses que estão na farmácia já tem uma produção farmacêutica. Os que são liberados pela Anvisa para serem trazidos pela 660 também. Tanto que para você trazer o importado, você precisa que ele já esteja sendo vendido no país de origem, já esteja seguindo toda a regulação do país de origem. Então você pode trazer o medicamento lá de fora. Você está numa viagem, você foi para um determinado lugar, você pode. Não, Não, pode. não pode. Só com prescrição médica. O que acontece? Existe Não, mas você pode uma levar a dificuldade. prescrição médica Trazer em de inglês, lá? traduzida, alguma coisa assim. Não. É porque isso é válido para o Brasil. Perfeito. Cada país tem um regulatório diferente. Ok. Você não pode pegar, vamos supor, se você tiver um produto lá que você tem a receita, que você tem a autorização da Anvisa, porque isso é um outro ponto. Além da receita, a gente tem um outro documento, que é a autorização da Anvisa. Entendeu? Que permite com que você viaje e circule no território nacional com o produto à base de cannabis. Tá. Mas, por exemplo, se você está nos Estados Unidos e compra um produto lá que é autorizado, você tem a receita e você tem a autorização da Anvisa, e você vai fazer uma viagem direto para o Brasil, Ok. beleza. Se você parar em outro país que não seja permitido, você está sujeito a entrar em um tráfico de drogas Deus do internacional. Então, essa é uma problemática, Sim. né? Então, assim, essa autorização, ela permite que você circule no território nacional. Ok. Mas em outros países, cada um tem um regulatório diferente. Sim. Entende? E o que faz hoje ser tão caro esse medicamento, sendo que ele tem tantas funcionalidades, né, que a gente está vendo para N situações diferentes, até coisas mais tranquilas como uma dor, né, até Sim. um Alzheimer, um autismo. Por que tão caro? Então, principalmente pela questão restritiva que o Brasil vive.
né? Como a gente não pode ter um cultivo nacional ainda regularizado, isso dificulta o acesso. Porque muitas vezes você tem que comprar uma resina dos Estados Unidos, você paga em dólar. Quando você converte para o real, Nossa. fica caro. Então, são principalmente países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, que a gente traz o produto, né? A gente não pode trazer, a gente não pode cultivar aqui ainda, e isso encarece. E essa é uma das pautas, inclusive, tem um deputado aqui de São Paulo, Caio França, que ele tá com uma pauta bem legal, ele que conseguiu, fez até uma frente parlamentar em defesa da cannabis, e ele que conseguiu a liberação para que tenha no SUS, para que o SUS Possa. dê para os pacientes, né? Então, eles ainda estão, já foi sancionada a lei pelo Tarcísio, mas o que eles precisam ainda? É direcionar quais patologias vão entrar, quais patologias podem ser utilizadas. Então, o pessoal fala, ai, sancionou a lei, tá no SUS, Não. pronto. Não. Ainda precisa, ainda precisam de avaliações mesmo, conversas, para entender quais patologias vão entrar, quais patologias vão ser, o SUS vai poder abranger, porque também fica caro, né? Para o próprio SUS, né? Não tem fabricação nacional ainda. Tem uma associação hoje, né, que é a Abrace. Essa associação, eles já têm uma autorização da Anvisa, é a única aqui do Brasil. Não, se eu não me engano, tem mais duas também, outras conseguiram, mas a Abrace foi a primeira. A ter uma liberação onde eles já têm uma produção nacional, né? Mas assim, é tudo a nível de associação. Ainda não são empresas e... Sim, nesse sentido fica mais restrito e o preço, obviamente, também não vai cair, né? Não. Então, continua saindo, assim, muito... É mais restrito. acessível, assim, em comparação a alguns produtos. Mas hoje a gente tá vendo o preço caindo bastante, tá? Em relação aos produtos de cannabis, principalmente os importados, né? Porque o de farmácia tem vários impostos, tem outras coisas por Mas acho trás. que o ideal seria fazer, talvez, uma propaganda de marketing para desmistificar o que é cannabis para uso adulto e qual é a cannabis para uso medicinal. Porque senão você fica falando cannabis, fica todo mundo achando assim, querem... Como é que é? Apologia Fazendo às drogas, apologia ao uso de drogas, né? Então, assim, como é que se pensa isso em nível farmacêutico aí? Então, a questão é, você não pode fazer hoje propaganda de produtos, porque ele é um produto controlado, Sim. tá? Mas você pode educar, é o que eu faço hoje no meu Instagram. Eu me junto com vários profissionais da área, então eu faço algumas entrevistas com médicos, né? Fazendo perguntas que muitas vezes as pessoas têm. Como, por exemplo, o último vídeo que eu postei, falava sobre... perguntando se cannabis mata neurônios. Muita gente tem essa pergunta, né? Então, eu sempre busco fazer essa educação, e a gente tá vendo vários perfis hoje na internet, né? Querendo educar as pessoas de fato, desmistificando, né? Então, essa questão que eu trouxe, por exemplo, cannabis mata neurônios? Não, não mata. Não mata neurônios. Ela é responsável, inclusive, pela neurogênese, pela neuroplasticidade, né? E aí eu vou trazendo profissionais que já atuam, que já prescrevem, para educar essas pessoas. Então, o que a gente precisa realmente... e as pessoas já estão entendendo, né? Canabidiol está sendo utilizado. Para isso, tem vários também documentários hoje. Isso. Tá? Isso eu acho que ajuda muito, né? Muito. Para as pessoas saberem interpretar. Porque eu volto a dizer, muitos jovens utilizam isso como uma bandeira para poder utilizar a título de diversão, não é? Sim, mas olha, não estou fazendo mal, não. Isso faz muito menos mal do que cigarro. Isso eu escuto constantemente. Não, e aí você viu, ela acabou de falar sobre esse uso, assim, né? O fato de você realmente fumar, né? É uma via de administração. Mas é péssima para o organismo, né? Sim. São casos específicos. Exatamente. Você tem que ter um dispositivo específico. Na receita, que eu já vi os médicos que prescrevem flores, né? Por exemplo, tem lá 0,305 gramas por dia. Então, você vai fazer uma vaporização se houver crise.
Então, é tudo direcionado. Exatamente. Entendeu? E Tem um não é para direcionamento. diversão. Não É pra isso diversão, que tem que ter. É Não, tratamento. aqui é tratamento de tratamento. saúde, Exato. né? Total, assim, a gente tá falando de dor, né? A gente tá falando de aumentar a qualidade de vida das pessoas que Sim. estão com outras dificuldades. E ela né? falou muito bem, a Emília. Não é que a cannabis vai curar. Ela não cura. cura. Ela minimiza os sintomas, né? Uhum. Controla os sintomas. Exatamente. Ainda, né? Existem estudos aí, todos em andamento aí, né? Sim. Porque lá nos Estados Unidos, eu até lembro de filmes, nossa, antigos sobre esse uso deles lá, né, para finalidade medicinal nessas doenças crônicas, né, e mais dolorosas como câncer e tal. Mas lá ele já tem isso há muito tempo. Aqui é muito novidade, né? Como é que você desmistifica e faz as pessoas entenderem, olha, isso aqui é só para uso medicinal mesmo, tá? Sim. Não é para fazer diversão com o negócio aqui, até porque a diversão pode virar dependência, né? Então Sim, a ele gente vai criar Mas doenças, né? A grande diferença, assim, seriam principalmente as proporções de THC nos produtos, Uhum. tá? Então, o uso medicinal, né, no geral, esses produtos têm 0,3% de THC, são dosagens muito baixas e com níveis de CBD bem altos. Tá. Porque o CBD, ele tem uma capacidade no nosso corpo de, como que eu posso falar? Minimizar possíveis efeitos adversos do THC. Ele consegue controlar nível de receptor. O CBD é o que a gente chama de modulador alostérico de receptor canabinoide do tipo 1, que é onde o THC se liga. Tá. O que isso quer dizer? Que o CBD, ele muda a conformação desse receptor para que o THC não se ligue. Uhum. Então, ele consegue minimizar os efeitos euforizantes, os efeitos psicotrópicos do THC. Por isso que a gente sempre associa, né, o THC com o CBD também, para minimizar isso. Então, principalmente as proporções. É um produto que tem maiores concentrações de canabidiol, né, tem uma concentração de THC, mas é menor, né? Então, se você virar um vidrinho desse com 0,3% de THC, você vai dormir. Você não vai ter Ficar vendo alucinação. alucinação. Entendeu? Mas, pelo amor de Deus, não recomendo ninguém Não virar façam vidro. isso. Não façam isso em casa. Até porque você estava dizendo que esse daí é sublingual, né? Porque se for sublingual. direto, tem um efeito no fígado, alguma coisa assim. Isso, é o efeito de primeira passagem Tá. no fígado. Por isso que a gente sempre usa sublingual. Quando a gente usa oral, ele passa por esse efeito de primeira passagem e se transforma, 80% desse canabidiol se transforma em metabólito inativo. Ou seja, você tem uma perda muito grande dessa substância, né? Então, só que o THC, quando você utiliza via oral, ele se transforma em uma molécula mais psicotrópica, que é o hidroxi-THC. Muitas vezes o efeito psicotrópico de uma pessoa que ingere THC é mais forte do que quem fuma o THC. Nossa. Porque ele se transforma, quando metabolizado no fígado, em hidroxi-THC, que ele é mais psicotrópico do que o próprio THC, essa molécula. E o canabidiol, ele se perde boa parte, né? Então, mas nessa concentração pequena de THC, você não tem um efeito relevante nesse sentido psicotrópico. E náuseas. Náuseas, então. Náuseas, você tem que ter a utilização de THC, principalmente. Paciente oncológico, você precisa de mais THC. Porque a quimioterapia, Nossa. você tem náusea, você Nossa. perde o apetite. Exatamente. O paciente começa a entrar em um estado de desnutrição porque não consegue mais se alimentar. Verdade. E o THC, por isso que o aumento do apetite do THC é bom nesse momento. Sim. Sim. Paciente oncológico com utilização de THC, você vai ter um aumento da fome, vai ter uma melhora das náuseas, então o paciente volta a se alimentar. Entende? Então, para esse e as dores também. Então, para o paciente oncológico, principalmente o THC, ele é muito importante. Sim. E para o geriátrico também, né? Se a gente começar a analisar, talvez, né, essa parte de cognição, apetite, que tem muita gente idosa que não tem mais apetite, não dorme, Sono. né? O sono é uma característica. Qualidade do Sim. sono, né? E aí, nesses sintomas que geralmente a cannabis entra, né? Certo. Então, é isso que eu faço durante meu trabalho de acompanhamento dos pacientes, né? Porque eu sou biomédico, não sou especialista em Sim. nenhuma doença neurodegenerativa ou algo do tipo. Então, eu busco entender os sintomas daquele paciente, juntamente com o médico,
E eu vou fazendo esse acompanhamento com ele. Então, o médico, ele pega, faz a prescrição e eu ajudo o médico no acompanhamento do paciente. Manejo de dose. Então, eu vou avaliando todos esses sintomas que ele tem para que a gente chegue na melhor resposta possível. Pode ser que eu não consiga abranger todos esses sintomas. Mas se eu já pegar ali o máximo de sintomas que eu conseguir e amenizar a dor daquele paciente, pronto, para mim já tem uma resposta, assim, muito bacana. Inclusive, assim, eu acho que a parte mais gratificante do meu trabalho, de fato, é ter esse feedback dos pacientes, sabe? Então, foi na semana passada, acho que foi na semana passada, e uma paciente mandou mensagem, né? Ela já tava, assim, bem triste, porque o marido dela tem Alzheimer, e ele já não se comunicava mais, já não tava nem andando, já não tava comendo bem, já tava, assim, um estado crítico, né? E aí, bem agitado. E não conseguia dormir. E aí, ela falou, Emília, o meu marido não assistia televisão há 3 anos. E ele viu de manhã, tipo, ela tava assistindo, ele passou por trás, viu que ia ter um jogo de manhã, à noite lembrou ela que tinha um jogo e que ele queria assistir o jogo. Meu Deus, que evolução. E aí, assim, com 1 mês de tratamento. E aí ela falou, Emília, eu tô até chorando. Ai, claro. Tô assim, Já não tô acreditando. 3 anos que ele não assistia nada e agora ele me chamou pra assistir o jogo com ele, sabe? Então, isso pra mim é a parte mais gratificante. Com que nem o certeza. desse menininho de 8 anos que tem autismo, né? E a escola pegou e mandou mensagem Nossa. perguntando o que aconteceu, o que ele tá fazendo. Ele já tinha usado outros medicamentos que não deram certo. O que aconteceu? Que ele tá fazendo todas as atividades na escola, tá se concentrando mais. Tem alguns aspectos que a gente ainda precisa melhorar, principalmente movimentação repetitiva. Tem algumas coisas assim que a gente ainda tá buscando evoluir. Mas só de já ter iniciado em pouco tempo, em 2 semanas, e já ter tido uma resposta assim, já é super satisfatório. Valeu a vida, né? Que a gente fala, né? Agora, quem são os médicos que podem prescrever, né? Por exemplo, você vai lá e orienta o médico no uso da medicação também? Isso. E são os médicos que acompanham esses pacientes? Isso. Aí eu, geralmente, também forneço o meu trabalho para os médicos de acompanhamento dos pacientes. Porque às vezes o médico tem um consultório lotado, né? E não consegue muitas vezes dar toda a atenção para aquele paciente. Porque tá entrando em uma área nova, né? Os médicos que já trabalham com cannabis, eles já têm esse racional. De eu preciso acompanhar o meu paciente. Não dá para eu ter uma agenda hiperlotada, porque eu preciso dar um acompanhamento especial para ele, né? Até encontrar a dosagem ideal. Mas para esses pacientes, para esses médicos que estão iniciando agora, no geral, eu já pego e faço todo esse acompanhamento, né? Auxilio, falo, doutor, olha, tá utilizando essas medicações? Tem interação medicamentosa. Só que o legal da interação medicamentosa da cannabis, com a maioria dos medicamentos, é que você consegue, em muitos casos, fazer o desmame desses outros medicamentos. Por exemplo. Então, ansiolíticos, fluoxetina, vamos supor. Não tem bate vários com- pacientes que, assim, já utilizam fluoxetina, estão agora utilizando cannabis, mas a gente tá fazendo desmame da fluoxetina junto com a cannabis. Entendeu? Agora, o paciente com dor também, opioides, analgésicos, a gente consegue desmamar esse medicamento. Consegue desmamar Rivotril, Zolpidem, sei. que são medicamentos muito fortes Sim. e que no longo prazo geram muitos Dependência, efeitos né? adversos e dependência também, né? Então, a gente consegue fazer desmame desses medicamentos com a cannabis. Aliás, efeitos adversos do uso da cannabis existem? Como é que estão? Existe como qualquer outra Medicamento, né? substância, existem efeitos adversos. No geral, o que a gente vê, a gente toma cuidado com pacientes com problema cardíaco. Não é que não possa, tá? Não é uma contraindicação, mas a gente tem que ter um cuidado a mais. Principalmente porque a cannabis, ela consegue ter um efeito de hipotensão. Então, você diminui a pressão. Então, alguns pacientes podem sentir tontura por conta Mas não disso. dá arritmia. Em algum... Taquicardia não, ao contrário, bradicardia, né? Bradicardia, mas isso também tem um efeito
assim, paradoxal, que eu diria. Porque tem alguns pacientes que têm, dependendo, se ele tem hipersensibilidade ao THC, você tem um efeito de euforia, de taquicardia. Dá um surto, né? Então, isso é uma coisa para se avaliar também. Por exemplo, utilizar THC, a gente tem que tomar cuidado, porque tem paciente que tem hipersensibilidade. Isso, a nível genético, quer dizer que esse paciente ele é um metabolizador lento de THC. Então, existem testes genéticos até para avaliar hoje como que é a sua metabolização de canabidiol e de THC. Olha. Para você ver se tem algum risco. Certo. Né? Então, esse CBD e esse THC, né? Se você tiver esse THC e for uma pessoa hipersensível, você pode gerar um efeito adverso ruim. Então, você tem que fazer antes exames. Esse exame é de sangue para ver se você tem essa sensibilidade. Então, esse exame é genético, ele é caro. Genético. Acontece que, assim, na nossa realidade hoje, na prática, fica inviável para a maioria das pessoas. Sim. Tá. Então, a gente vê a utilização mesmo na prática. Por isso que a gente começa com uma dosagem baixa para minimizar possíveis efeitos adversos. Certo. Entende? Então, a gente começa com uma dose baixa e vamos aumentando. Dependendo, se o paciente tem hipersensibilidade ao THC, muitas vezes nessa concentração baixa, fica tranquilo. Mas dependendo, tem paciente que ainda assim tem algum efeito euforizante. Já tive caso de paciente que teve, que falou que tava vendo coisa. Eu não sei se foi, né, de estar tomando, falar, gente, tô tomando cannabis, vou ficar doida. Então, mas teve paciente assim, e aí a gente mudou o tipo de produto para um produto isolado, né? Então, só o canabidiol. E aí a gente tem que ter essa avaliação, né? Mas a gente vê, de fato, com a utilização. E tem alguma medicação que dá um choque mesmo, que não se pode tomar quando estiver tomando o canabidiol? Por exemplo, paciente que está em tratamento oncológico e utiliza classe de medicamento que a gente chama de checkpoint, esses medicamentos, com a cannabis, você tem uma redução do efeito dele. Então, a gente procura não entrar com a cannabis para esse tipo de paciente oncológico. Então, tem alguns casos. Tem casos em que a cannabis ela aumenta, se eu não me engano, é o clobazam, eu acho que é ele, que ela aumenta 3 vezes a concentração dentro do organismo. Porque você muda a nível hepático, você para a metabolização. Então, fica por mais tempo no organismo. Entende? Interessante. Então, assim, tem medicações que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas não quer dizer que você não possa utilizar. Sim. Às vezes você diminui um pouco a dosagem daquele outro medicamento, o que é muito bom, porque você minimiza efeitos colaterais, né? E esses medicamentos comumente utilizados, no geral, têm efeitos adversos fortes e ruins no longo prazo, né? Sim. Então, a ideia é justamente essa. A gente conseguir trazer mais qualidade de vida, minimizar os efeitos adversos, tendo em vista que a cannabis ela tem efeitos brandos, né? Então, pode gerar uma boca seca, pode gerar tontura um pouco no início, mas isso tende a passar. Que nem eu tive um paciente que começou com uma tontura, deu uma semana, passou. Já acostumou. Pode ter efeito, você pode ter diarreia no início, porque é um óleo. Então, às vezes, isso pode, mas isso é um processo de adaptação. Então, por ser um óleo, isso pode dar esse efeito desconforto gastrointestinal, né? E, no geral, são efeitos, assim, bem brandos. Melhores, né? Melhor do que esses outros efeitos desses medicamentos muito químicos, né? Com certeza. Você tem um percentual, sabe dizer hoje quanto que por cento desse medicamento está sendo usado hoje no Brasil? Olha, é muito pouco ainda. Mas isso tem crescido muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas é como eu falei, 1% dos médicos prescrevem. Pois é. Né? 1% é então, é muito pouco. Ainda. Então, assim, o que a gente vê é uma procura muito grande. E por isso que os médicos, né, é o inverso do que acontecia antes. Que o médico levava o tratamento para o paciente, hoje o paciente está buscando o médico pedindo tratamento. Ai, doutor, eu quero ser tratado com cannabis. Aí o médico que não entende, ele vai ficar com que cara? Então, eu não tô sabendo desse tratamento. Ou ele vai entrar com uma questão de preconceito. De, isso não funciona. Ou não, isso aí é maconha, você quer usar maconha, não sei o quê.
e é totalmente diferente. Então, Claro. os médicos precisam ser educados nesse Sim. sentido também, Sim, sabe? sim. Esse é um efeito Google, né? Ou de redes sociais. O É, pessoal a vai gente vai atrás por ali, aprendendo, né? é. E aí o pessoal vai trazendo informações. E isso é um efeito das suas redes sociais, né? E aí eu ia te perguntar, você recebe mais críticas ou você recebe mais gente interessada? Mais gente interessada. Ufa, né? Muita gente vem me Bom, perguntar, vem tirar dúvidas, né? Então, hoje eu tenho muita demanda pelo meu próprio Instagram de Uhum. pacientes, onde eu indico para os médicos. Eu já tenho alguns médicos parceiros que já trabalham com cannabis, né? E para muitos eu forneço meu trabalho de acompanhamento também. E aí, a gente faz essas parcerias, né? De, doutor, paciente chegou para mim, vou te indicar Uhum. para você fazer o tratamento desse paciente. Ah, acaba sendo uma ponte, né? Sim, Agora me exato. diga uma coisa, já chegou para vocês pacientes que são dependentes químicos e estão buscando, na verdade, cannabis para sair? parar. Me conte. Sim, também. Hoje já é uma possibilidade, né? É. A gente vê também tanto o paciente que fuma cigarro, quanto o paciente que fuma a própria maconha, Uhum. querendo reduzir o fumo, né? E aí você entra com um óleo justamente para fazer esse desmame, né? Uhum. Então a gente também já tá tendo alguns resultados legais, Que bom. né, para dependente químico. Inclusive tem uma pesquisadora lá em Brasília, a professora Andrea, se eu não me engano é Andrea. Ela faz um trabalho na UNB, onde ela utiliza a cannabis para fazer desmame de droga em pacientes, né, em usuários de crack. Olha, eu ia Que perguntar. ótimo. Que Usuários de é. crack. Gente, vocês Se já seria pensaram que só pra fantástico? maconha, não. Aí, ó, você pode usar pra também outras... Pra dependência química. Nós vamos ter um outros tipos de título drogas. muito importante agora, viu, meninas? Vamos colocar o seguinte: para dependência química, uso de cannabis. Sim, Não é? Sim. Olha, todo mundo É vai uma- ficar, como assim? Como? Você tá me dizendo o quê? Que para Você vai tratar a transar. dependência dando cannabis? Nossa! A gente tá, né, por conta da disfuncionalidade E é do isso que a nome, né? gente Que acho que fala. precisava ter essa desmistificação, Exatamente. né? Sim. Entendeu? E é uma questão que eu gosto e sempre bato nesse ponto da redução de danos. Uhum. A pessoa que já utiliza cannabis, né? Por que ela não pode mudar essa via de administração dela, Perfeito. né? Por que não vai para um que seja menos lesivo para o organismo? Exato. Então, o óleo é uma opção. É utilizar. Eu fumo maconha porque me deixa menos ansioso. Por que você não usa o óleo com essa finalidade? Exato, com a prescrição médica, Com a prescrição, com acompanhamento, né? com tudo certinho. Para não fazer mal ao teu organismo. Exato. Então, é uma questão também da gente conseguir, né, trazer esses pacientes e mudar a via de administração dele. Claro. Né? Você usa cannabis? Ok. Tenta mudar a forma como você utiliza. Que A tá. administração. Não, a tendência nesse caso é de reduzir, De ou reduzir. só de substituir? Reduzir. Reduzir. Mas em E alguns deixar casos, a pessoa dependendo deixar da ansiedade. ser se a- dependente. depende muito também da patologia. O que esse Uhum. paciente está buscando, né? Para ansiedade, a gente consegue, ao longo do tempo, desmamar esse produto, né? Alcançando o resultado que a gente quer, a gente pode desmamar. Agora, existem outras patologias que a gente precisa de um uso contínuo, de fato. Sem dúvida. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar em duas pontas, né? Uma é a educação, a informação, e a outra é a questão financeira, né? É a questão Porque se financeira. você não consegue reduzir o financeiro, a pessoa é mais fácil ela ir lá comprar o cigarrinho, né? Exatamente. Do que comprar o medicamento que é tão mais caro, né? Então, Exatamente. isso precisa ter um trabalho muito forte governamental, né? Sim. E é o que a gente está buscando, Lutando, lutando. Com certeza, Né? para regularizar tudo isso, né? Porque Porque a é o gente que sabe, falta. é complicado, né? Um país chamado Brasil, nessas condições, tem que ter uma fiscalização, tem que Sim. ter realmente, né? A gente entende. Agora me diga, vocês já trataram síndrome do pânico também? Porque hoje é uma Síndrome doença do momento, né? O é. pânico, fobia, né? Aquelas Sim. ansiedade generalizada. Exata. Sim. Também? Também temos. Ainda faltam mais estudos nessa Claro. área, né? O que a gente acaba tendo muito, porque existe uma questão de não liberam esses produtos porque falta estudo, e falta estudo porque não liberam. Você Como é que vai, né? Você É entra o assim círculo em uma vicioso, contradição, né? Porque a gente precisa de mais estudos, mas também
proibindo tudo, a gente não consegue fazer uma utilização. Se tivesse um cultivo, por exemplo, aqui, para que a gente pudesse avaliar, fazer testes com o paciente, pegar um grupo populacional grande, fazer várias pesquisas, entendeu? É isso que a gente precisa, né? Então, a nível regulatório, a gente precisa evoluir nesse âmbito, né? De incentivar as pesquisas científicas, Isso, de faz muita educar as falta. pessoas, entendeu? De mostrar como que você vai utilizar, desmistificar que a cannabis é uma planta que consegue produzir um medicamento, como qualquer outro fitoterápico. A gente precisa. A diferença entre o veneno e o medicamento tá na dose. Sempre. Exatamente. Né? Lembra do arsênico? Ah, Né? Não, você, lógico que não, mas lá atrás, os nossos avós tomavam arsênico. Não. E o arsênico Não. todo mundo sabe que ele mata. Porém, na quantidade adequada, Nada. era ótimo, ajudava Isso. numa série de... É realmente a Era dose, usado como a medicamento, forma, né? É isso. E é isso que a gente precisa entender. O uso indiscriminado pode trazer prejuízo, Sempre. mas isso para qualquer coisa que você fizer na Sempre. sua vida. Sim, sim, Né? claro. Tudo. Se você Pega- se alimenta mal, Com certeza. ao Você longo pode da comer, vida- pode comer um alimento que é maravilhoso. Você vai comer que é uma gordura boa, abacate. Mas come abacate 5, 6 vezes por Por dia. dia. Ah, então. Você vai ver o que vai acontecer. Exato. Então, a quantidade... Pega a garrafa de vodka, né? Toma da dosezinha, Zinha toma a garrafa inteira. inteira. Tudo, Totalmente. vinho, né? Que todo mundo sabe que faz bem pro coração e tal. Mas é uma taça. É uma taça. Durante a refeição, né? Exato. Então, tudo realmente é a dose. É a dose. Então, é a gente conseguir educar essa população para entender que é um remédio e que você precisa ter um acompanhamento, Exatamente. né? Você tem ali uma dose certa para você. Você não precisa ultrapassar isso. Você não precisa usar várias vezes ao dia, né? Então, precisa desse acompanhamento de fato para a gente conseguir ter uma melhor resposta. E a gente precisa regularizar isso. Porque senão, sem uma regulação específica para cannabis, Sim. fica tudo solto. Sim. Com certeza. Mas é por isso que eu tô te falando, precisa ter um movimento mais forte no sentido de deixar muito claro qual que é o efeito, porque senão fica naquela banalidade, né? De, eles querem legalizar a maconha, não é nem a cannabis, né? Querem deixar todo Só mundo pra fumar. diversão. Só Então, pra... quer dizer, é uma coisa que precisa ficar muito clara, É né? bem Para a diferente. população ter um efeito de informação muito importante aí, né? Sim. As o que a gente universidades estão trabalhando em Sim. pesquisa no Brasil? Tem muitas já fazendo esse processo? Olha, a de Ribeirão, a USP de Ribeirão, é a que mais produz no mundo Olha, pesquisa com canabidiol. fantástico. E inclusive saiu essa semana aí que eles estão descobrindo aí a cura do câncer. Eles são super evoluídos. A USP São. E a gente precisa... Imagina o tanto de pesquisa que eles poderiam fazer se Meu tivesse Deus. um cultivo para eles fazerem os estudos, a produção Claro. aqui, iria baratear totalmente o produto. Sem dúvida. E isso é uma das pautas que o Caio França, que é esse deputado, vem trazendo. Ótimo. De colocar instituições sérias, né? USP, Exato. Unesp, para produzir e a gente conseguir fomentar a Perfeito. pesquisa científica, Tem que ser. né? Sim. Muito Não importante. dá para ser, porque hoje a gente vive de relatos, É. né? A gente Não tem um vive estudo de mesmo, né? casos que eu acompanho, eu vejo, aí vem me dar o feedback, que legal. Só que a gente precisa incentivar e ter pesquisa de fato, Pesquisa. direcionada, Isso é fundamental. Uhum. né? Fundamental. Direcionada. Nossa, e pra nós isso. temos tantas mentes brilhantes no nosso Brasil, tantos cientistas fantásticos, fantásticos, e uma juventude aí que está Sim. vindo, sabe, com gana de fazer coisas novas. Oh, meu Deus. Exatamente. Estamos aqui, né? Pois é. Uma, né? Aqui, Pois ó, super mega jovem, É, já e lutando falando sobre pra esse isso. esse Exato. processo. E aí você vê que a maioria vai para onde? Pro exterior. É onde, Porque dá onde um valor, valorizam, né? Exatamente. Né? Onde valorizam a pesquisa, pecado. valorizam o pesquisador. Porque você vai fazer um mestrado aqui, gente, a pessoa não consegue se sustentar. Não. Não. E quem Exatamente. faz pesquisa precisa viver de pesquisa. Claro. Porque é É. o tempo inteiro. O trabalho delas é, a Uhum. pesquisa, né? Aí Então, tem imagina, que como é que receber. você vive, É. né? Uhum. Hoje Se a bolsa de sustenta. mestrado é R$1.500. Imagina. Então, Como é que alguém Isso consegue mesmo. sobreviver? É Aí a verdade. maioria desiste da pesquisa. Eu fui uma delas. ó. Desistir da pesquisa, porque não tinha como, né? Eu levei um projeto de pesquisa para a universidade que eu me formei, né? Que é a Universidade Católica de Brasília, onde eu peguei a associação, ela cedeu quantidade de plantas para pesquisa, né? Uma instituição, uma associação também que incentiva a pesquisa.
E aí eu fiz alguns extratos e testei em fungos que causam doenças em nós humanos, principalmente doenças vaginais. Então, minha ideia seria criar um óvulo vaginal, algo do tipo, né, para tratamento de candidíase, que foram os fungos que eu testei. Então, eu peguei, criei alguns extratos e testei nesses fungos patogênicos. E assim, eu tive um resultado prévio legal, precisaria fazer replicatas. Foi também o meu TCC, foi no final, teve a pandemia, atrapalhou um monte de coisa, era para eu ter dado continuidade. Só que a gente já teve um resultado prévio legal com atividade antifúngica. Olha. Então, assim, imagina o tanto de coisa que a gente poderia criar, Nossa. né, com esse produto. Existem, em Israel é bem evoluído na área de pesquisa. Pesquisa. Super. E lá eles têm um instituto onde o paciente que entra com câncer, ele já faz uma biópsia, já tem eles já fazem um teste com mix de canabinoides para patologia, para câncer dele, com ação antitumoral. Antitumoral? Eu achei que era só para os sintomas. Ou seja, Então, o que tem mais, tratamento o que mesmo. tem mais estudo hoje são para os sintomas, mas existem alguns estudos in vitro já também mostrando, principalmente em glioblastoma, que é um câncer no cérebro extremamente agressivo, extremamente agressivo, e que eles já fizeram testes com ação antitumoral do CBD e THC. Então, alguns estudos já têm mostrado o efeito antitumoral. Só que aquilo, a gente precisa de mais pesquisas. A gente tem respostas ainda in vitro. A gente precisa evoluir. E eles fazem esses testes e já tratam cada um com um combinho de canabinoides específico. Nossa, fantástico. Isso é fantástico, né? Porque a gente está trazendo um processo todo natural, né? Sim. Para a medicina nossa contemporânea, que é muito, né? De medicamentoso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho Desse queridinho. Desse queridinho. Conte pra gente. Então, esse aqui é o THCV, tá? O THCV, ele, ao contrário do THC, que são duas moléculas diferentes. Olha lá, presta THCV, atenção. tetrahidrocannabivarina. THC, tetrahidrocannabinol, tá? São duas moléculas diferentes que estão dentro da planta, sendo que o THCV ele está em menores concentrações. Tá. Só que ele tem um efeito de inibição do apetite. Meu Enquanto Deus. o THC tem um coisa boa. aumento O do oposto, né? apetite, o Exatamente. THCV ele tem um efeito de inibição do Gente. apetite, tá? Então, é o que a gente tem visto uma resposta... Ai, eu abri aqui já sujou tudo. Mas tem uma resposta bem benéfica, principalmente que a gente tem visto nos estudos, pacientes com diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, onde você consegue ter um controle da glicose sanguínea, né, desses pacientes, e a questão da inibição do apetite. Então, eu comecei, eu ainda não tenho os Olha resultados, só. mas depois eu vou divulgar. Nossa. Eu comecei a utilizar tem pouco tempo, então eu ainda não encontrei a minha dosagem, né, a mesma coisa, tem o mesmo racional dos outros óleos. Então, a gente vai aumentando, né, aos poucos. Já pensou isso para pessoas que têm sobrepeso, né? Exato. Que têm Sim. o problema realmente de obesidade mórbida. E os estudos, os pacientes que utilizam, os estudos não revelam nenhum efeito adverso. Os pacientes não têm tido efeito adverso. Olha que demais. Olha. E essa questão do sobrepeso, principalmente até depois da pandemia, né? Mas já vinha se tornando um problema mundial. De Olha só, saúde, agora a sim. gente tem uma possibilidade natural. E aí você falou do diabetes, porque hoje o pessoal usa muito aqueles remedinhos de caneta, né? Sim, Sim. isso Que agora que tá são uma para doença. diabetes, mas que o pessoal tem usado para Pra emagrecer. emagrecer. Né? E aí você tá falando que esse também vai na Tem mesma um linha, efeito. quer dizer, você liga com o natural. E como é que funciona? Ele inibe o apetite por quê? Ele aumenta que concentração de substância no sangue? Então, ele controla a nível de receptor mesmo. Ele tem um efeito de inibir, de diminuir a fome, dar saciedade através dessa substância com ativação de receptores. Então, você consegue ter uma melhora nesse sentido. Tanto que a gente não vê, assim, efeitos adversos nos estudos que tem mostrado. E eles ainda precisam também de mais estudos em relação ao THCV, porque ainda tem também muitas respostas contraditórias Por nos exemplo? artigos científicos. Né? Tem artigo que mostra que melhora o perfil de triglicérides, né? O perfil do colesterol do paciente. Tem outros que falam que não. Então, assim,
a gente tem uma questão de estudos, a gente tem estudos da cannabis, mas a gente precisa de uma padronização. Claro. E a gente não tem como comparar um estudo que foi feito de uma forma com um estudo Claro. que foi feito de outra. A gente precisa ter o mesmo segmento, é isso que a gente precisa estimular, né? E em relação ao THCV, ainda faltam mais estudos para ter essa resposta, mas eu, particularmente, eu gosto de ver em mim, né? Então, Tá, eu você já experimenta testo e- em mim para realmente ver, isso aqui me deu... Que nem eu utilizo, eu trouxe só esse, mas eu utilizo o CBD também, o Full Spectrum óleo, Pra qual finalidade? para melhora do sono e para ansiedade. Tá. Hum. E esse é pra redução de apetite. que Do você usa? apetite. Mas só redução Mas- do apetite não, né? Esse Esse é aqui, só? ele tem alguns estudos mostrando também efeito anticonvulsivante. Olha, isso é ótimo. Tem vários efeitos benéficos, mas a minha utilização de fato está sendo Pra pesquisa para essa é questão essa. de inibição do apetite. Uhum. Mas o CBD já conseguiu me ajudar muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita compulsão alimentar. Tá. E muitas vezes associada à ansiedade. Sim. Fico ansiosa, gente, eu desconto na comida. É. Não sei quem é parecido. Eu será? olha, eu acho tão chique quando alguém fala assim, olha, Eu não como. eu Ai, fico eu não ansiosa. desce nada. Não como. Fico embrulhada. Nossa, eu morro de Ai, eu falo, inveja gente. disso, viu, meu bem? Porque eu também devoro tudo. Eu também. Eu Ah, falo, olha que chique Acho que essa 90% pessoa. da população faz isso, Vai né? pra Por isso que tá compulsão todo mundo alimentar. sobrepeso. Sim. A gente vive numa sociedade Foi o ansiosa. que a gente viveu na pandemia, né? Você É. viu a maioria. Todo Então, mundo foi cozinhar. que exato. delícia, Tinha né? tempo pra tudo, É. né? Você não tinha nada pra fazer, você fazia o quê? Vou E comer. ansiedade, né? De, vamos ai, vou comer. fazer o quê? Exato. E aí, nesse caso, eu comecei a utilizar o CBD também, que já deu uma melhorada em relação à minha compulsão. Porque o CBD, ele consegue ativar receptor de serotonina, você consegue melhorar o bem-estar, o bom humor daquela pessoa, né? Então, assim, o CBD tem essa ação ansiolítica. Sim. Então, automaticamente, melhorava a minha compulsão Mas, por conta porque estava associada à ansiedade. exatamente. Né? Sim. Mas, e o meu sono também melhorou muito. Era uma pessoa que acordava muito à noite. Acordava muito, muito. Sabe, eu demorava pra pegar no sono e ainda ficava acordando. Nossa. Putz, então, qualidade Terrível. né? Terrível. E pior que no outro dia você acorda cansada, né? Oxe. Porque você não entrou no sono profundo. E tinham remédios que eu tomava antes que me davam um efeito rebote Ah, terrível. Uhum. Você acorda, parece que você tá com ressaca. Você fala, É. gente, tô É derrubada. verdade. Não consigo fazer É nada. Eu, por exemplo, não posso tomar Dramin de jeito nenhum. Tipo, não acordo. Nossa. No outro dia eu sou múmia, assim. Né? Onde estou? Não, tem gente que Dramin não faz efeito Nada. nenhum, né? É. Uhum. Então, e aí isso mudou totalmente a qualidade do meu sono. Eu comecei a não comer tanto, né? Olha só. Melhorou minha compulsão alimentar também, né? E aí agora eu tô vendo se esse aqui vai me ajudar a emagrecer. Olha, Opa! logo, logo vocês vão ver que eles vão desenvolver, que você falou também que ele tem propriedades antioxidantes, não é? Anticonvulsivantes. Não, e antioxidante não? Antioxidante tem os flavonoides? flavonoides. Aonde que é? Ah, No extrato da planta. Então, mas em qual de composto? repente, vocês já começam... É nesse? Não, esse aqui é o THCV isolado. Tá. Então esse E aqui os é flavonoides purificado. onde vão estar? O flavonoide vai estar em extrato de produto full spectrum. Tá, Full spectrum e broad spectrum também. tá. Inclusive tem um flavonoide que ele é super interessante, já fizeram algumas pesquisas. Tem uma genética de planta que ela se chama Tropicana cux. Essa genética, ela produz muita antocianina. E ela fica roxa, a planta fica roxa. O flavonoide lembra que é o que dá a cor pra planta. Exatamente. Uhum. Então a planta fica roxa, fica a cannabis toda roxinha. E ela tem uma propriedade muito interessante para dor crônica. Então, muitos pacientes que utilizam esse tipo de genética para dor crônica se beneficia bastante. Fora que existem flavonoides que também são específicos da cannabis, como a canflavina, porque o flavonoide ele tem em várias plantas. Uhum. Flavonoide e terpeno são de várias plantas. Então, por exemplo, cannabis tem limoneno, que é um terpeno, mas que também está presente no limão, né? Então, tem várias plantas, Na flavonoide é a parreira, mesma né? coisa. Que usa-se muito. A parreira, É. né? A uva. Então, e aí os flavonoides também. Só que a cannabis, ela tem alguns flavonoides específicos dela. Que é a canflavina A, canflavina B, canflavina C. Que tem esses efeitos antioxidantes. E agora eu não me recordo qual delas, canflavina A, B ou C, tem um efeito superior ao da aspirina para
tratamento. É mesmo? Olha isso. Mas Consegue cardíaco, ter um tá efeito. bom, cardíaco não, ainda está sendo analisado, né? Porque o pessoal usa aspirina pra justamente afinar o para... sangue e Exatamente. de Consegue coração, ter um né? efeito Que superior da aspirina. interessante. Nossa, quanta coisa. E será que tem algum estudo aí para rejuvenescimento nessa história? Aí, aí o dos antioxidante, flavonoides, amiga, antioxidantes? Então, o pessoal vai querer Então. tomar, né? Fora do país já tem bastante produto cosmético. Não Olha, diga. Tem vários cosméticos não estamos hoje sabendo. que podem ser utilizados. Tem vários artigos também, até para paciente que tem acne. Sim. O CBD ele tem um efeito antibacteriano contra a bactéria da acne, muito benéfico. Que E interessante. que consegue melhorar bastante o quadro da acne. Mesmo Então- assim, quem tem acne... Rosácea, né? Aquela... Rosácea também você consegue ter uma melhora. Nossa, Porque É, associação aquelas terrível. mais genéticas, assim, eu digo, né? Que o pessoal Que tenha- tem obrigado a tomar Roacutan. Mesmo essas. Você consegue olha ter uma só. melhora do quadro. Em alguns casos, claro, você não vai usar só a cannabis, precisa de associar outros Associar. produtos, Uhum. né? Mas, no geral, a cannabis tem sido muito benéfica para tratamento de acne, para tratamento de dermatite, psoríase. Psoríase, Olha olha. Psoríase que a Que pessoa está fica associada à cheia ansiedade, né? Aham. Porque tem um fundo emocional Sim, muito também. grande. Mas aí é legal, além disso, né? Além de você utilizar a nível sistêmico, utilizar também tópico. Então, o creme, esse aqui não seria interessante porque tem mentol, tem outros componentes que podem gerar irritabilidade. Não teria que ser um creme assim neutro, Tá. mesmo com a cannabis, mas que melhora todo o aspecto da pele, né? Nossa. Então você tem alguns colegas dermatologistas também que são focados no trabalho com a cannabis, que é bem interessante. E que você consegue ter uma resposta muito legal para dermatite atópica, Puxa. ao invés de ficar usando corticoide. Pois é, Uhum. o corticoide Não que é é? utilizado Uhum. sempre. Então, porque a gente sabe que corticoide é uma Bombinha. bomba, É. uma bomba relógio. É. Tem um né? lado bom, mas tem um lado muito complicado. Sim. E aí manipulados, né? Faz o Isso. creminho lá e tal. Aí e tem é pra um essa creme, finalidade. aí você pode passar ali nas feridas, Que né? interessante. Ajuda na cicatrização. O canabigerol também é muito interessante para isso, porque ele ajuda na melhora de dor, na melhora da cicatrização. Então, o canabigerol também é interessante. E fazer esse creme da planta é sensacional. Vai ter efeitos para o envelhecimento, porque tem antioxidante Uhum. também, Uhum. né? Então, Aí, para ó. uma melhora geral da pele, você Incrível, consegue ter. hein? Porque a gente Não. tem muito receptor CB2 na pele, que é o receptor canabinoide 2. Nós temos. Nós temos. Uhum. E é onde o canabidiol se liga. Sim. Uhum. Então, você consegue ter uma ação bem interessante nesse nível de tratamento de pele também. Nossa, vai ser assim, Senhora. super revolucionário, né? Quais países têm mais essa Estudos esses estudos disponibilidade. e a venda e a disponibilidade desse tipo de produto? Cosméticos, estéticos. Nos Estados Unidos tem bastante, né? Mas nos Estados Unidos, cada local tem a sua regulamentação, Uhum. né? Então, por exemplo, Califórnia, liberado tudo. Você vai ter produto tópico com CBD, com THC, com tudo. Nos Estados Unidos, a nível federal, o THC não é liberado. Só o canabidiol. E lá eles veem tudo como suplemento. Uhum. O canabidiol lá é visto como um suplemento. Então, não tem, muitas vezes, assim, um grau farmacêutico por trás daquela produção. Entendi. Porque é visto como um suplemento Sim, apenas. Sim. Entende? Então, mas lá já você consegue comprar, em muitos lugares nem precisa de receita médica, você vai lá, às vezes no posto de gasolina, você tá lá, você pega um canabidiol ali pra Nossa. você utilizar. Uhum. Só que isso também gera um problema, né? Esse uso indiscriminado. Sim. Porque você tem a questão da tolerância, Exatamente. Você não você sabe acaba- a prescrição correta, né? você não sabe a sua dosagem, e aí você acaba hiperativando esses receptores. E ao invés de estar regulando o sistema endocannabinoide, você está desregulando. Exatamente. Aí vai começar a ter confusão mental, É. você entendeu? Vai começar a esquecer uma série de coisas, né? Como você falou, ainda mais jovem. E normalmente quem Jovem. busca mais é o jovem, porque é o novo, né? Uma Apesar coisa de que inédita. o óleo de CBD ele não tem esse efeito Não. psicotrópico, Tá. né? Uhum. Mas você tem uma questão de tolerância. Uhum. Sim. Então, aquela Hora que pessoa que está precisar. utilizando, quando você precisar, pode ser que não dê mais Não dá resultado. efeito nenhum, né? Com certeza. Entendeu? Isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo é assim.
é brilhante, né? Porque a Nossa. gente vendo tudo isso se desenvolver, todo esse arsenal de produtos, de possibilidades, de medicamentos. Nossa, é fantástico. Hoje tem até um médico que ele tinha me mostrado, óvulo vaginal para endometriose. Não me diga. Com Mas porque CBD. tem a ver, então, também, talvez, com essa questão de não a tumorização, né? Quer dizer, você não faz a reprodução de célula tão rápida, alguma coisa assim? Então, você coloca e o CBD ele consegue gerar um relaxamento no útero. Porque eu Então, você consegue ter uma melhora das dores daquela paciente. endometriose. Que pode ser utilizado para endometriose, para cólica. Também é uma opção. É, porque é dor. Então, Uhum. Então, você consegue ter uma melhora a nível principalmente de dor dessa paciente. Seria um produto para você injetar, né? É isso? É um óvulozinho. vaginal. É um você óvulo. coloca E intravaginal. ele vai fazendo o efeito, Como né? se fosse sublingual, mas Ele desfaz, né? E vai ter uma ativação ali local. no útero. Perfeito. Olha, Então, você demais. consegue ter uma melhora Nossa, ali. quanta coisa, né? Nossa, Vocês viram que vocês aprenderam, demais. gente? Fala sério! tem mais Nossa! alguma coisa que o pessoal te pergunta muito nas suas redes sociais sobre isso? Olha, o que me perguntam principalmente é para os tratamentos, né? Eu tenho isso, minha mãe tem isso, Uhum. pode utilizar, né? E aí eu sempre oriento e a gente tem que entender o passo a passo, né? De como conseguir. Então, é através de uma prescrição médica. E nessa prescrição médica, o que acontece? A Anvisa, ela orienta, né? É uma exigência da Anvisa que tenha na receita a marca do produto. Diferente do que hoje a gente compra, paracetamol. Você vai ter várias indústrias Sim. farmacêuticas que produzem. Uhum. Mas para você comprar, se o médico te prescreveu aquela marca, você só pode comprar aquela Aquela. marca. Entendeu? E assim, é um produto que o médico já tem um costume, Sim. né? Já tá ambientado Conhece, né? a prescrever. Porque tem muita gente que fala, é produto de cannabis? Qualquer É a um. mesma Qualquer coisa. um, Não, não é a Verdade. mesma coisa. Uhum. Porque existe um processo de extração. Você pega a plantinha, ela tem nela uns pontinhos brancos que a gente chama de tricoma. Você não quer o vegetal, você não quer a folha, que é a representação da cannabis, que é a folha. Não, você não quer aquilo. São o que a gente chama de infrutescências, que estão na planta, e que são cheios de pontinhos brancos, que são os tricomas. As substâncias, o óleo medicinal da cannabis está dentro desses tricomas. Olha isso. São umas glândulas que você faz a extração dessas glândulas, que é onde vai ter o óleo medicinal. Aí. E aí você faz uma diluição em óleo de coco, você tem a análise cromatográfica, que é onde você vai ver todo o perfil de fitocannabinoides. Quanto que tem de CBD? Quanto que tem de THC? Além disso, esses produtos passam por testagem de metal pesado, tá? Isso é muito importante porque a cannabis, quando ela tá no solo, ela armazena tudo. Ela suga tudo de metal pesado que tem no solo. Tudo de poluição. Ela é uma planta que a gente chama de bioacumuladora. Ela acumula todas as toxinas que tem no solo. Olha. Então, se você não tem um cultivo ali adequado, orgânico, você Aí. vai ter essa planta cheia de metal pesado. É. E quando você fizer a extração, que você tá concentrando os produtos, Nossa, aí. você tá concentrando todas as toxinas. Sim. Então, por isso que a gente precisa ter Um cultivo super, um né? cultivo bem controlado. Não Exatamente, dá pra ser qualquer coisa. é. Entende? Não Tem a pode questão. plantou e largou, né? Não Exato. pode, tem que... Botei, vou regar É, e pronto. é. Acabou. Uhum. Não, você precisa ter um controle a nível farmacêutico desse tipo de produto. Você tá dando pra uma pessoa que tá doente. Você vai piorar o caso dela, Claro. né? Inclusive, em Chernobyl, utilizaram plantação de cânhamo perto das instalações. Eu tava pensando nisso, porque é uma planta que Porque ela vai limpar o solo, limpa não o é? solo da radiação. Olha que Ela foi utilizada fantástico. pra isso já. Que em Chernobyl. fantástico. Então, ela tem muitas aplicações, né? Uhum. Fora que o cânhamo pode fazer tecido também, né? Nossa. Nas demais. épocas antigas, Endemonizaram, as velas dos barcos eram Era de feitas de cânhamo. Olha isso, hein? Então, tem muitas aplicações.
É que ficou endemonizada, Pois né? é. Por causa da Foi. questão do uso adulto, digamos assim. Mas é uma planta que pode ser Pode usar utilizada pra muitas finalidades. coisas. E benéficas para Sim. a natureza, para a vida. Já pensou? Eu sou uma grande amante da fitoterapia, né? Sim. Eu acredito que o nosso remédio ele já tá pronto na Tá. natureza. Perfeito. A gente só tem que saber utilizar. Uhum. Claro. A gente não precisa ficar pegando plantas e isolando e criando. Eu acho que a gente já tem os medicamentos prontos, né? A gente só tem que saber utilizá-los, como Sim. utilizá-los, né? Quando. É isso, a gente já tem tudo prontinho. A gente não precisa. Porque assim, a planta, né? Existe uma lei no Brasil que você não pode patentear uma planta. Por que as indústrias não investem tanto na cannabis? Porque ela não pode ser patenteada. Uhum. Eles vão gastar dinheiro pra depois Passar não pro ter outro, né? patente. Exato, vai estar tudo pronto. É isso que eu ia te Exatamente. perguntar sobre o interesse da indústria farmacêutica nisso, né? Então, ó, não tem. E também, você falou da questão fitoterápica, a história da gente ter a floresta amazônica, né? Quanta Sim. coisa a gente tem lá dentro Sim. que não foi pesquisado até hoje, né? Então, assim, quando o pessoal fala na proteção, não é só o que ela representa de proteção ambiental, né, para o mundo inteiro, mas fundamentalmente A gente sobre tem toda essa a pesquisa gente que tem pode ser tantos feita. remédios e assim que vão trazer saúde pra gente. As plantas já Exatamente. estão. Deus fez tudo perfeito. Concordo. A gente só tem que saber utilizar. Isso Perfeito. aí. É uma menina Fantástica, maravilhosa, né? gente. Olha aí, Ela 20 e poucos muito aninhos. bem educada, Madura, né? Olha, inteligente. madura, é isso aí. Ah, eu quero meu presente. Ai, Eu quero meu presentão. presente. Ela chegou tão linda. Ah, muito obrigada, meu bem. Olha, adoro bloquinho, adoro caneta, Olha adoro aí, escrever. Pharma Direct Green é aqui. É a empresa hoje que Você eu represento trabalha. também. Isso. Ela produz, né? Isso, eles, na verdade, é uma startup, né? Onde eles trazem os produtos importados aqui para o Brasil, né? Então, a gente representa o laboratório dos Estados Unidos que fabrica. O laboratório é entendi. esse, a Canade. Tá. Aí a gente traz os produtos, né? Então, assim, não passa por nós. Tá. Ele já vai direto do laboratório para casa do paciente. Então, a gente pega toda a documentação. E o que a gente precisa, né, de documento para trazer esse produto? Uma foto do RG ou CNH do paciente, comprovante de residência, né, que a gente tem a transportadora FedEx que traz, a licença de importação, que é essa autorização da Anvisa, que é importante, inclusive, para viagens, né? Sim. Eu sempre ando, a minha já tenho aqui no meu celular um arquivo com a minha receita e com a minha autorização. Sim, se né? te pegarem com isso aí na rua, né? Pra não ter problema nenhum, eu já tô certinha Sim. aqui. Então, tem a autorização e a receita médica. E vocês têm médicos que atuam junto com vocês, no sentido assim, a pessoa quer comprar a medicação porque sente que tem essa necessidade. Ela vai buscar. Tem alguns médicos que Tenho. são Eu indicados. trabalho com médicos. Sim. né? Você faz E aí, a como é que a indicação, pessoa né? sabe? Isso. Aí eu tenho as indicações, né? Eu tenho neurologista, tenho clínico, tenho médico do Perfeito. esporte, tenho várias especialidades, tenho dentista. Então, para a parte odontológica, que pode ser utilizado bruxismo, Puxa, dores tem muito. orofaciais, Ó, é uma ótima utilização. Então, você ATM. pode... ATM. ATM. Que dói. E enxaqueca, tem uso? Enxaqueca Nossa, também. deve ter, né? Enxaqueca também. Entra numa dor crônica. Sim. né? Olha que demais. Então, temos essas especialidades, né? Eu trabalho com esses médicos, então eu sempre indico e quando vem alguém no meu Instagram, né? Eu já faço direto a indicação e a gente faz esse processo depois de Bacana. aquisição do produto. Nossa. Fantástico. E quanto fica, só para a pessoa ter uma ideia, esse produto, o THCV? O THCV ele já é um pouquinho mais caro, É. tá? Produtos Porque caros. ele já é difícil de achar no mercado. Você não tem. Entendi. Não tem esse produto. Deve ter o quê? Uma ou duas empresas que tem Aqui no Brasil, no né? Brasil. Então, esse aqui, hoje, ele tá saindo 799. E isso, a empresa não cobra frete ainda. Porque tem empresa Porque que tem tem esse valor, E mas cobra 150 frete. de frete. É verdade. né? Mas, no geral, os outros óleos giram em torno de 400 a 500, Uhum. tá? 400, 500 reais mesmo. Podendo durar de 1 mês e meio, 2 meses. Depende muito da dosagem de cada paciente. Então, Sim. cada um responde, né? Com uma dosagem diferente. A gente consegue calcular quanto tempo dura realmente quando a gente encontra Tem a a dosagem dosagem. desse paciente. Você tá usando uma dosagem hoje que é para redução de apetite, é isso? Redução de apetite. Eu Isso- comecei... Isso aí vai durar para você um mês? Vai.
Um mês é certo. Tá certo. Gestante não pode utilizar, porque não Ge- tem estudos ainda. Como faz? Gestante é assim, a gente entra como uma contraindicação, né? Eu já vi relatos, né, de paciente que tem epilepsia, Uhum, que durante a gestação não parou de utilizar. entendi. Porque é O colocar mal, risco e né? benefício. Exatamente. É isso que você Comparando tem a que balança avaliar. aí, Você vai exatamente. avaliar isso. Eu vou deixar a mãe ter convulsão, bater, É, ficar exato. ali. Ou a gente mantém com uma dosagem mais baixa e Uhum. tenta ali amenizar. Né? Segurar. Então, É, depende muito, né? depende caso de é um cada caso. Mas, no geral, né? Se a pessoa não tem uma comorbidade Necessidade, né, de estar utilizando. assim, Uhum. aí a gente procura não entrar para esses pacientes. Essa geração que hoje as crianças têm muito falta de foco, né? E não necessariamente têm um TDAH, né? Tem indicação Sim, uso? TDAH tem. TDAH. para TDAH? Mas só não a para falta de foco. Para concentração, o Pra canabidiol concentração também, também. vai ter esse efeito. Olha lá. Porque essa vai ser a resposta pro tratamento de TDAH. Vai É, ser a melhora da aumentar concentração. a concentração. Melhora da Então, porque concentração. hoje os médicos falam muito que essa geração está sem concentração por conta de muitas telas. Mas, com você tem certeza. milhares de alternativas. sou Falta uma, de né? Prova limite, viva. não é? Então ninguém A consegue mais maioria- se concentrar em nada. Mas aí tem que ver o que é patológico e o que é só comportamental. Exato. E 90% é comportamental, Então, né? mas aí a questão é, será que o medicamento, nesse caso, por ser algo fitoterápico, né, não influenciaria no comportamental? Não, porque você tem que ter os pais do lado fazendo Não, além a- disso, as né? regras, além né? de fazer a parte ali, Aí né? você tem que ver se é patológico, né? Vocês já Se tem tiveram alguém. esses casos? Então, já de TDAH, Aí, ó. né? De TDAH, sim, onde a gente consegue ter uma melhora. Né? Eu também tenho TDA. Aí. E pra mim tem tem tido uma ótima resposta, porque eu tenho também uma questão de concentração assim, que do nada eu tô voando, sabe? Mas aí melhora, principalmente pra estudo. Mas tem algumas dicas também, não sei se vocês já escutaram falar sobre o ruído marrom Uhum. ou ondas bineurais, Ondas bineurais já. que aí você consegue, tem vários mecanismos, né? Pra você melhorar a questão da concentração. Então, o ruído marrom também é uma forma de melhorar a concentração para quem tem TDAH. Então, assim, você precisa de uma... Complexo, assim, de tanto da atitudes, questão assim. familiar. É multidisciplinar aí, né? Multidisciplinar, exato. Multidisciplinar. Só a Muito cannabis bacana. também não vai resolver. Nada na vida só uma coisa Só uma funciona. coisa, é um conjunto, É um né? conjunto. É Se um- você não muda o estilo de vida, Pode Não tomar tem milagre. todo o remédio todo que remédio vai falar que nenhum Não, funciona. Não tem milagre. É É o que verdade. acontece, é o que mais acontece. Ai, Emília, amei! Eu acho que vocês também, gente. Verdade. Façam todos os comentários aí, passem, transmitam, compartilhem este conhecimento que nós tivemos, porque foi muito, muito importante, tenho Isso aí. certeza, Se né? vocês tiverem dúvidas, também encaminhem pra gente, que a gente vai passar pra Emília, ela vai responder, porque ela já está acostumadíssima, né? Tem Já tô, muitas pode dúvidas na perguntar. área, pessoal. A gente já sabe que tem muito isso. Espero que vocês tenham amado, como nós amamos essa nossa entrevista. Muito elucidador. Muito, muito fantástico a gente saber todas essas diferenças, esse uso medicinal, o que está vindo de novidade para todas as áreas que está sendo aplicada, né? E que vocês tenham, claro, discernimento de Exatamente. ir atrás de médicos corretos, de pessoas, né, corretas que vão fazer essa indicação, né? Exato. Exatamente, ver a diferença entre um uso que é de diversão e um uso que é Isso. realmente para melhorar a qualidade de vida. Tem muita diferença, hein, gente? Porque às vezes o próprio, né, as pessoas hoje associam tanto ao uso só de diversão Só- que dificulta as pessoas que precisam do Exatamente. medicamento. Exatamente, porque aí se Né? cria todo esse preconceito, né, de que a planta é ruim. Não, a planta ficou não é ruim. só chique, pra mas O diferenciar. uso que se faz dela é que está sendo ruim, É né? isso Exato, mesmo. Então a gente está aqui para Obrigada, Emília. Obrigada, Você foi querida. maravilhosa, de coração. Beijo, beijo. E vocês, olha, fiquem conosco, curtam, compartilhem. Isso. Tragam mais pessoas para se inscrever no nosso canal, que nós estamos aqui esperando vocês. no nosso- E estamos esperando, sim, no nosso próximo podcast. Shine! Até mais! Tchau! Tchau, gente. Ai, amo.